você se coloca no lugar do outro, o trânsito se torna um lugar melhor para todos. Detran e Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. O mundo hoje tem duas grandes demandas. Uma demanda é a produção de alimentos. E a outra demanda é a sustentabilidade, a não destruição da Amazônia, o não aquecimento global. Como pegar essas duas coisas que parecem caminhos divergentes e colocar as duas coisas na mesma balança? A pessoa quer comer, quer se alimentar, sabendo de onde vem, como é produzido aquele alimento, a forma que ele é produzido. A gente vê que a produção orgânica no Brasil tem crescido e onde tem produção orgânica tem maior qualidade de vida. A agricultura hoje no Brasil, ela precisa de tecnologia, ela precisa de pesticidas, fertilizantes, estrutura técnica, aconselhamento técnico, para que realmente nós possamos ter uma produção cada vez maior. A vida é feita de aprendizados. Todos os dias, a gente descobre algo novo. Com nossos pais, avós, amigos, vizinhos. Algumas vezes, esses aprendizados podem virar nossa paixão. Outras vezes, acabam se tornando nossa profissão. Para valorizar esses conhecimentos que adquirimos ao longo do tempo, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Resaber, um processo de avaliação e reconhecimento de saberes profissionais que vai conceder diplomas e certificados a esses trabalhadores. Instituições de ensino de educação profissional e tecnológica. Venham fazer parte deste sistema. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Meu nome é Maria Berenice Dias e eu fui a primeira mulher a ingressar na magistratura do Estado do Rio Grande do Sul. A justiça não funcionaria sem a participação das mulheres. Acho que isto é o sentido do poder da mulher, do empoderamento da mulher, que precisa ser lembrado de vez em quando para, se uma pode, todas podem. Porque os caminhos que se abrem, apesar que seja difícil se abrir, deixa eles trilhados para as outras mulheres ingressarem e participarem. Agora nós já somos a metade da magistratura desse estado do Rio Grande do Sul. Então nós não precisamos nos travestir para assumirmos postos de poder. Nós temos que levar toda essa nossa bagagem e com isso é que nós vamos reformar esse mundo, eu não tenho dúvida nenhuma. Porque mulheres não fazem guerra, mulheres têm um olhar diferenciado, um olhar mais sensível, mais afeita à conversação, e é disso que a nossa sociedade, é isso que o nosso mundo está precisando. Do expediente e correspondências recebidas. Resposta da Secretaria da Saúde à comissão sobre o programa Cirurgias Mais a 80 estabelecimentos homologados. Foi realizado o rateio dos quantitativos ofertados para esses estabelecimentos, representando 87% do recurso disponibilizado. No artigo 21, portaria da Secretaria de Saúde, número 862 de 2021. Será aberto um novo prazo de 7 dias, com a publicação de uma nova portaria para a adesão de outros estabelecimentos, considerando o saldo de 13% do recurso da portaria referida. A realização das cirurgias tem previsão de início para abril de 2022.
A propósito, a portaria da Secretaria de Saúde 141 de 2022 foi publicada no dia 21 de março de 2022 e amplia o prazo de adesão ao programa pelos hospitais até 25 de março. Também foi recebido o ofício 81 de 2021 do gabinete do deputado Adolfo Brito, apontando a necessidade de contratação de mais cirurgias em vista da alta demanda. Recebemos o ofício número 10 de 2022 da Câmara de Vereadores de Pinheiro Machado, firmado pelos vereadores Fábio Ferreira Dias e Renato Rodrigues, solicitando o apoio da comissão para a gestão junto ao CREMERS, visando o envio de profissionais médicos ao município. Ofício também recebido da Câmara de Vereadores de Canoas, encaminhando uma moção de apoio à tramitação e aprovação do PL 23 de 2021, de autoria do deputado Fernando Marrone, que dispõe sobre o fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas públicas e unidades básicas de saúde no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, aprovada naquele parlamento. Proposições distribuídas para conhecimento. O projeto de lei 139 de 2019, do proponente deputado Nerio Carteiro, que dispõe sobre a prioridade no atendimento às pessoas com diabetes em postos de saúde, clínicas e hospitais, laboratórios e outros locais. O relator, foi distribuído para o deputado Vilmar Lourenço no dia 18 de março. Também distribuído já o projeto de lei 180 de 2020 do deputado Luiz Marenco, que dispõe sobre a prioridade de testagem para profissionais de saúde na vigência de emergência em saúde pública de importância nacional no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, também distribuído na reunião passada, no dia 18, para o deputado Vilmar Lourenço. Não temos matérias de conhecimento da alçada da comissão, então nós vamos para a ordem do dia. Antes, vamos verificar as presenças dos deputados, para vermos se temos quórum. Deputado Dr. Tiago Duarte. Presente, presidente. Deputado Faisal Caram. Presente. Eu presente. Deputado Gabriel Souza. Deputado Gerson Burman. Presente, presidente. Deputado Gilberto Capuani. Deputada Kelly Moraes. Deputado Marcos Vinícius. Deputado Nerio Carteiro. Presente, presidente. Deputado Pepe Vargas. Presente. Deputado Vilmar Lourenço. Presente. E a deputada Zilá, que não se faz presente. Nós temos presente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 deputados. Então, há quórum para nós deliberarmos. Passamos para a ordem do dia. Na ordem do dia, o projeto de lei 167 de 2021, proponente a deputada Françomense, que dispõe sobre a prescrição eletrônica no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul e da outras providências. Eu sou a relatora, vou fazer a leitura do meu relatório. Então, para os colegas, o parecer é favorável. Relatório. Vem a essa Comissão de Saúde e Meio Ambiente para exame de mérito e parecer o projeto de lei 167 de 2021, que dispõe sobre a prescrição eletrônica no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul e da outras providências. A prescrição eletrônica é basicamente uma receita médica digital, ou seja, elimina-se a necessidade do papel com detalhamento dos medicamentos indicados para o tratamento, sendo este feito de forma totalmente online. Segundo o Conselho Federal de Medicina, a prescrição eletrônica auxilia a relação remota entre médico, paciente e farmacêutico, com a possibilidade de o paciente receber prescrições diretamente no celular, sem uma via em papel, e ter o documento conferido via plataforma diretamente no balcão da farmácia. Sendo assim, é de grande relevância disciplinar o método por meio da regulamentação da prescrição eletrônica, através da utilização da assinatura eletrônica avançada ou qualificada, que, segundo o texto do projeto, pode ser por meio de certificados e chaves públicas emitidos pela infraestrutura de chaves públicas brasileira, ou pela utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica.
Diante do exposto e consoante com o que dispõe o artigo 57, inciso 8º do interno desta Casa, esta relatoria da Comissão de Saúde e Meio Ambiente opina favoravelmente a aprovação do projeto de lei 167 de 2021, por tratar-se de matéria legal quanto ao mérito. Este é o meu parecer. Questiono se alguém gostaria de se pronunciar, fazer o uso da palavra. Se nenhum colega gostaria de fazer uso da palavra, eu colho os votos para o parecer. Deputado Faisal Caram. Favorável, presidente. Deputado Doutor Tiago. Visualizo o ok, né? Não vi o áudio do deputado, mas está favorável. Deputado Pepe Vargas. Travou um pouquinho, deputado. O senhor pode repetir, por favor, deputado Pepe Vargas? O voto é favorável, presidente. Favorável, ouvimos, obrigada. Deputado Gerson Burman. Voto favorável, presidente. Deputado Vilmar Lourenço. Favorável, presidente. Deputado Nerio Carteiro. Favorável, presidente. Consulto se tem mais algum deputado que eu não chamei. Eu também voto favorável. Então, nós temos aprovado o relatório. Segundo ponto da ordem do dia, é um requerimento de audiência pública, número 7 de 2022, proponente o deputado Dr. Tiago Duarte. O assunto da audiência pública é uma audiência pública conjunta com a Comissão de Segurança e Serviços Públicos para debater o atendimento de crianças especiais na cidade de São Leopoldo e região, na área onde consta um equipamento do SENAI desativado. O local é ambiente virtual. Os convidados, o senhor já receberam por antecedência, então não vou fazer a leitura. Pergunto se algum deputado gostaria de se manifestar. Não havendo, passo a consultar os votos para aprovação da audiência pública. Deputado Faisal Caram. Favorável. Deputado Doutor Tiago. Favorável, presidente. Favorável. Deputado Pepe Vargas. Favorável. Deputado Gerson Burman. Voto favorável, presidente. Deputado Vilmar Lourenço. Favorável. Deputado Nerio Carteiro. Sim. Deputado Nerio Carteiro. Eu voto favorável. Tem mais algum deputado que eu não chamei? Voto favorável, presidente. Marrone. Deputado Neri. Deputado Nerio Carteiro, favorável. Deputado Marrone, desculpa, não lhe havia lhe chamado. Favorável, presidente. Certo, então aprovada a audiência pública, que depois será marcada a data e divulgada aqui na comissão. Findamos a ordem do dia. Passamos agora para os assuntos gerais. Mas não importa, deu 7 igual. Pergunto se algum deputado gostaria... Tem alguém com o microfone aberto? Se algum deputado gostaria de se pronunciar em assuntos gerais, a gente tem aqui, por solicitação do deputado Fernando Marrone, esta comissão recebe as senhoras Carla Almeida, representando a sociedade civil, e a Neuza, representando o Comitê Estadual de Enfrentamento à Tuberculose, para tratar em assuntos gerais do Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose, que ocorre amanhã, dia 24 de março. Eu pergunto se algum deputado gostaria de se pronunciar antes deste assunto, senão vou passar a palavra para o deputado Marrone, para as nossas convidadas, né, para o uso da fala. Então, presidenta, colegas, demais colegas deputados e deputadas, os nossos convidados, eu enfim, pedi esse espaço aqui nos assuntos gerais, porque a nossa comissão, né, a Assembleia Legislativa, precisa também demarcar, né, nessas datas e chamar a atenção da sociedade, a sociedade poder se manifestar aqui
né, por um tema tão importante como é a tuberculose, né, que acomete tantos brasileiros e gaúchos. Muito obrigado pelo espaço, presidente. Acho que é fundamental, né, deputado, nós darmos visibilidade para esses temas e essas datas que chamam a atenção para assuntos tão diversos que nós temos na saúde e que são todos meritosos, importantes e necessários de debater. Eu passo a palavra para a senhora Neuza, que representa o Comitê Estadual de Enfrentamento à Tuberculose, e depois da Neuza para a Carla, para fazer, então, o uso da palavra, conforme já foram informadas aí, um tempo regimental é de 15 minutos no total, aí vocês dividem entre vocês duas, certo? Neuza, a palavra está à sua disposição. Opa, o que hoje? Está ouvindo? Estamos te ouvindo, Neuza. Estamos te ouvindo. Foi muito. Não, é que aqui tivemos um probleminha técnico. Bom dia, então, deputada Franciane, tá? E demais integrantes da comissão, tá? Bom dia a todos, todas e todos. Eu sou Neuza Heiselmann. Atualmente eu componho a presidência do Comitê Estadual de Enfrentamento da Tuberculose do Rio Grande do Sul, onde eu represento sociedade civil também. Eu sou Fórum ONG AIDS do Rio Grande do Sul. Tá? Quero lembrar, tá, que o comitê é uma articulação, né, entre gestão e sociedade civil, instituída em 2013 através de um decreto estadual, e que conta, então, com a participação de representações estaduais, municipais, daqueles municípios de alta carga de tuberculose no estado, organizações e movimentos sociais, coordenadorias regionais de saúde, universidades e alguns outros atores que se envolvem mais diretamente com a questão no estado do Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, então, a gente precisa agradecer ao deputado Fernando Marrone, né, que solicitou a nossa participação, e à Comissão de Saúde por disponibilizar, então, esse espaço para que a gente possa fazer e trazer um pouco das nossas inquietações, né, a respeito da tuberculose nessa semana do 24 de março, Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Eu estive aqui também ocupando um espaço nos assuntos gerais no dia 9 de março, já trazendo um pouco, né, das nossas preocupações e levantando alguns pontos que a gente considera que precisam ser apontados, né? Bom, sempre nessa época a gente tem acesso ao boletim epidemiológico que atualiza os dados da tuberculose, né? E a cada ano que passa, esse boletim só tem nos trazido preocupações e indignação, né? A primeira questão, e onde efetivamente se apresenta e onde tu identifica a pregoada prioridade, né, por parte dos governos em relação à tuberculose e à coinfecção tuberculose HIV, uma vez que os nossos índices só pioram, né? A cada vez tu só vê os índices piorarem. Alguns podem dizer, né, que é o efeito da pandemia de Covid-19, mas essa tendência de retrocesso ela já acontecia antes do advento da pandemia, né? O desmonte, o sucateamento dos serviços, né, a não destinação dos recursos adequados, sejam eles financeiros, recursos humanos ou da ordem que for, não vem de agora, né? Nós participamos, enquanto comitê, da Comissão Estadual, né, de ST, AIDS, tuberculose e hepatites virais do Conselho Estadual de Saúde e temos acompanhado e analisado os relatórios de gestão a cada quadrimestre. Estamos agora, inclusive, analisando o terceiro quadrimestre de 2021. E as perguntas que temos feito são sempre as mesmas, né, das quais a gente não encontra resposta, né, porque as respostas são sempre muito evasivas e realmente não correspondem, né, à situação efetiva que se encontra em relação à situação da doença, né? E aí a gente pergunta, até quando vai ser assim? Até quando a gente vai ficar esperando respostas que não vêm? Aquilo que precisa ser feito tem sido dito inúmeras vezes,
né, apontado em documentos elaborados e encaminhados, mas que não tem tido repercussão. No mínimo, a gente tem 3 estudos, né, com os quais a gente trabalha e tem apresentado, tá, que demonstram, então, as dificuldades de manutenção das ações, né. O primeiro deles, talvez a Carla tenha mais propriedade do que eu até para falar sobre ele, porque ela participou efetivamente, tá? É um estudo realizado pela sociedade civil, tá? que se chama o impacto da Covid-19 nas políticas de tuberculose, HIV e AIDS, né? Que foi realizado numa parceria entre a Articulação Tuberculose Brasil, Comitê Comunitário de Acompanhamento de Pesquisas de Tuberculose e a Parceria Brasileira na Luta contra a Tuberculose. E retrata exatamente essa dificuldade em relação à não manutenção, né, dos serviços, efetivamente. Um outro instrumento é uma pesquisa coordenada pela Universidade do Espírito Santo, tá, de custos catastróficos e sequelas sociais decorrentes do diagnóstico e tratamento da tuberculose. Então, que traz também contribuições importantes e que nos alerta, né, sobre como efetivamente está sendo gasto esse recurso, né, e que está sendo mal gasto, né? Assim, essa é a nossa conclusão, né? E também, há pouco tempo, uma outra pesquisa, tá, que traz sobre a trajetória das pessoas vivendo com HIV/AIDS nos serviços, né, que foi realizada pela Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS Brasil. E aí a pergunta é, por que não utilizar esses resultados e construir em conjunto com a sociedade civil, que é uma coisa que a gente vem falando o tempo inteiro, né? Porque só a gestão se arvora, né, a capacidade de poder estabelecer o que é melhor, tá? E já está se vendo que não é o melhor, né? Porque senão os resultados seriam outros, né? Então, para se encontrar estratégias e superar essa realidade. E aí a gente coloca assim, ó, não querendo ser rude, mas assim, ó, não se sabe se é falta de compreensão, de vontade política ou até arrogância, né? Porque não tem alguma explicação, né, que nos dê a justificativa para isso. Então, assim, ó, já pedindo desculpas pelo desabafo, mas parece, né, que tem momentos que a fala fica direcionada para paredes de pedra, né? Não tem eco, tu não consegue ter uma repercussão, né? E não é de hoje que a gente fala isso. Uma dificuldade real que a gente sabe que existe é o número reduzido de pessoas, né, que atuam nas equipes, nas coordenações, nos programas, nas áreas técnicas, seja lá em todas as instâncias que se envolvem mais diretamente com a doença, né, mas que cumprem uma diversidade de funções e não conseguem dar conta de nenhuma delas a contento, né? Então, isso para nós, é um nó que precisa ser desatado. Mas não, eu acho que a gente não está aqui apenas para chorar sobre o leite derramado, né? Mas também para apontar, né, alguns caminhos que tragam resultados positivos. E o primeiro ponto que a gente quer trazer é a questão de lembrar que existem ONGs, né, ONGs, que trabalham com as questões, e muito bem, sobre as questões do HIV/AIDS e da tuberculose, que precisam ser acionadas, né? Bastando que se cumpra aquilo que está previsto na legislação, né, com participação efetiva da sociedade civil, destinação de recursos, tá? Tem resoluções CIB que determinam, né, de que forma quais são os valores que eles devem ser aplicados, e isso não está acontecendo, né? E aí vem sempre a desculpa de que há problemas, né, com alguns, e aí se para todo o processo. Aí nem para bom, nem para ruim, nem para ninguém, tá? Assim como o comitê, há outras instâncias, então, que podem ser acionadas a contribuir com esse trabalho, tá? O comitê tem feito bastante, né, no seu tempo de existência. E eu queria trazer, então, algumas iniciativas nossas que trazem contribuições que podem ser viabilizadas de alguma forma, né? A primeira delas foi em 2019, onde a gente fez uma mostra de experiências exitosas na atenção à pessoa com tuberculose e que levantou iniciativas extremamente importantes no nosso estado e que poderiam servir de modelo, né, para que se possa mudar essa realidade.
Depois nós fizemos várias discussões, né, com o Ministério Público, tá, no enfrentamento à tuberculose e HIV/AIDS no sistema prisional do Rio Grande do Sul, as políticas sociais, né, pessoas com tuberculose, políticas sociais, o acesso durante a pandemia, o panorama do controle da tuberculose no Brasil, no Rio Grande do Sul, durante a pandemia de Covid-19, o impacto da pandemia, né, no sistema prisional do Rio Grande do Sul, garantia de cuidados para essa população privada de liberdade com tuberculose e proteção de direitos humanos. E, por último, em setembro do ano passado, um evento que chamou Tuberculose em Debate, Perspectivas para a Proteção e Cuidado de Populações Vulneráveis à Tuberculose com Infecção HIV/AIDS, que gerou a Carta da Tuberculose 2021, que é uma importante contribuição para essas discussões e efetivação de ações sobre o tema, né? Não vou entrar na descrição, até porque no dia 9 eu trouxe alguns pontos que compõem essa carta. É um documento que a gente precisa trabalhar muito em cima dele. Outro ponto que a gente considera importante, tá, é a necessidade de estabelecer, então, articulações com todas as instâncias onde a gente consiga chegar. Algumas dessas articulações a gente já vem fazendo, né, como com os conselhos estaduais, né, como o Conselho Estadual de Saúde, o Conselho da Assistência Social, de Direitos Humanos, da Segurança Alimentar, com outros comitês, como o Comirat, né, que é o comitê mais voltado para a questão dos migrantes, refugiados, apátridas, o Comitê Técnico de Saúde da População de Rua, tá? Que é um grande nó que a gente tem em relação a essa população, e o nosso comitê ele tem se dedicado mais efetivamente a trabalhar a questão da tuberculose direcionada às populações vulneráveis, né? Nesses últimos tempos, esse tem sido o nosso mote, tá? E procurando encontrar alternativas para isso. O Conselho COSEMS, né, o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, né, que eu acho que é importante a gente fazer essa discussão com os gestores, né, com as frentes parlamentares, né, de enfrentamentos tanto do HIV quanto da tuberculose, né, e com as comissões, então, da Assembleia, que podem contribuir de alguma forma, não só a Comissão de Saúde, mas de Serviços Públicos, de Direitos Humanos e outras, né, que possam estar nos auxiliando, né? A gente ficaria aqui a manhã toda, nosso tempo é curto, ficaria a manhã toda trazendo sugestões, enumerando possibilidades. Eu quero finalizar minha fala com a chamada deste ano para o 24 de março, né? Que é Invista para acabar com a tuberculose e salve vidas. Tá? Para a gente alcançar resultados positivos, né, com a tuberculose, é necessário muita mesmo perseverança, resistência e interação. Tá? Então, eu acrescentaria, né, e traria como contribuição: invista, insista, resista, interaja e terás uma boa conquista. Né? Agradeço mais uma vez, então, a oportunidade e a gente se coloca à disposição aí para discussão e para alguma coisa a ser feita daqui para diante. Obrigada, Neuza. Eu já passo de imediato a palavra para a Carla. Deputada Oi. Fran, só queria registrar minha presença, deputado Gabriel, por favor. Registrado, presença, deputado. Passo de imediato, então, a palavra para a Carla fazer as suas considerações. Bom dia a todas, todos e todes, né? Eu sou Carla Almeida, eu primeiro vou colocar aqui o meu lugar de fala, então eu sou coordenadora da área de mobilização social da Rede Brasileira de Pesquisadores em Tuberculose, sou coordenadora também do Comitê Comunitário de Acompanhamento de Pesquisas em Tuberculose no Brasil e conselheira do Fórum de ONGs do Rio Grande do Sul e membro do GAP-RS. Por que eu acho que é importante? Acho que a Neuza traz alguns pontos bem importantes para a discussão, mas eu quero acrescentar algumas questões que são fundamentais para que a gente avance nesse debate da tuberculose aqui no Rio Grande do Sul. Né? A primeira coisa que é fundamental que a gente entenda é que a tuberculose é um sério problema de saúde pública, né?
O Brasil é um dos países com maior carga de tuberculose no mundo e também com uma das maiores cargas de co-infecção TB-HIV. E o Rio Grande do Sul, em especial a região metropolitana de Porto Alegre, está entre os estados que tem uma das maiores incidências de tuberculose no Brasil. E por que é importante a gente iniciar trazendo isso? Porque assim, os pontos que a Neuza nos traz, eles deixam bastante evidentes que apesar de a gente ter da tuberculose ser um sério problema de saúde pública, a gente não tem, de fato, um enfrentamento robusto, uma resposta robusta do Estado para esse cenário, né? O que a gente vem acompanhando ao longo dos anos aqui no Rio Grande do Sul é um desfinanciamento das ações de saúde, né? E esse desfinanciamento ele se torna muito mais visível quando a gente olha doenças como tuberculose, HIV/AIDS e outras que estão nesse rol. HIV/AIDS ainda não, né? Mas tuberculose, mais indo para esse caminho, tuberculose sim, né? Das doenças negligenciadas. E essas doenças, elas não são negligenciadas por acaso, né? A tuberculose não tem relevância política e veja bem, né? Nós estamos na semana da tuberculose, no mês da tuberculose, e a gente ainda tem muitas dificuldades, por exemplo, de pautar a tuberculose em espaços públicos como esse, que deveriam estar extremamente envolvidos nessa discussão, né? Já que tuberculose é um problema de saúde pública muito importante no Rio Grande do Sul, né? E, de uma forma geral, a gente vê os espaços legislativos reverberando ainda de forma muito tímida essa discussão e se comprometendo ainda de forma muito tímida em avançar na construção de uma resposta que realmente seja robusta e dê conta do cenário que a gente tem de tuberculose no Rio Grande do Sul. Mas, enfim, a Neuza traz alguns pontos que eu acho que são relevantes, mas o que eu queria destacar é que não é por acaso que a tuberculose não é prioridade no Rio Grande do Sul e nem no Brasil, né? A tuberculose, ela está no rol de doenças negligenciadas exatamente porque ela atinge prioritariamente populações que são populações que não são compreendidas como populações que merecem atenção do poder público, né? A tuberculose aqui no Rio Grande do Sul ela tem uma prevalência imensa entre população privada de liberdade, entre pessoas em situação de rua e entre populações periféricas, né? Comunidades periféricas. E são essas populações que têm os seus direitos negados cotidianamente, né? O seu direito de acesso à saúde, o seu direito de acesso aos serviços públicos, o seu direito de acesso à moradia, né? Por isso, pensar em tuberculose não é pensar numa resposta que se dá só no campo da saúde. A gente precisa de uma resposta que ela seja transversal e articulada, por exemplo, com os serviços, com uma agenda de garantia de direitos humanos e com uma cobertura do serviço de assistência social, né? O que a gente tem hoje no Rio Grande do Sul, né? A gente tem um desmonte paulatino dos serviços e esse desmonte ele vem acontecendo pelo menos na última década, né? Então, paulatinamente, a gente tem serviços tanto serviços de referência para tuberculose quanto a própria atenção primária sendo desmontada, né, nos municípios, os serviços de referência no estado. E a gente teve nos últimos 2 anos uma pandemia de Covid-19 que pegou esses serviços totalmente fragilizados, né? No âmbito da tuberculose, a gente tem a pandemia de Covid-19, ela impacta de forma severa o serviço de tuberculose, tá? A gente tem aí diversos indicadores que nos mostram uma diminuição no número de diagnóstico, né? Uma diminuição das pessoas que buscam diagnóstico, e isso está altamente associado com o encolhimento dos serviços. Então, os serviços de tuberculose, eles sofreram um encolhimento muito grande nos últimos 2 anos. A gente teve uma perda superior a 40% de capacidade laboratorial para a execução de diagnóstico. A gente teve uma perda também na casa de 40% nas equipes técnicas que trabalham em tuberculose, e isso no Brasil e no Rio Grande do Sul não é diferente, tá?
A gente tem um apagão de dados, porque quando a gente tem um encolhimento nas equipes técnicas, a gente também tem mais dificuldade em abastecer os sistemas de notificação. Tuberculose é de notificação compulsória, né? Então, a gente sabe também que a gente tem um problema de notificação aqui no Estado, porque a gente está no Brasil e aqui no Estado não seria diferente, porque a gente tem essa questão. E a gente tem um encolhimento nos recursos que já são, que para a tuberculose já são bastante exíguos aqui no Estado, né? De uma forma geral, o Estado do Rio Grande do Sul, ele não investe recursos próprios no enfrentamento de tuberculose, HIV, AIDS e outras patologias. Ele só investe os recursos que são repassados pelo governo federal, né? E isso, pelo Bloco da Vigilância. E isso é um problema seríssimo. A forma como este governo não se compromete com as ações de saúde. E não se compromete com ações de saúde com doenças que são, que têm alta carga e que são um grave problema de saúde pública, como tuberculose, né? A gente vem tentando avançar nessa agenda há algum tempo. Eu acho que a Neuza traz algumas ações que os comitês têm tentado desenvolver ao longo dos anos, né? Mas, de fato, o que parece que nos falta é um compromisso político, né? Não existe um compromisso político, de fato, com um enfrentamento ou na construção de uma resposta que seja realmente efetiva para a tuberculose e para outras doenças infecciosas. E aqui quero lembrar assim, o quanto a tuberculose tem sido cada vez mais negligenciada e apagada das políticas públicas de saúde, né? O ano passado, seguindo o modelo do Ministério da Saúde, o programa de tuberculose do Estado do Rio Grande do Sul, ele foi incorporado, tá, a uma sessão do Estado na reorganização do organograma da Secretaria de Saúde. Então, o programa de tuberculose, ele foi incorporado a uma sessão que é a sessão de doenças transmissíveis e respiratórias, enfim, né? Onde a tuberculose fica totalmente invisibilizada, onde perde mais visibilidade social, então o apagamento é muito maior e perde mais relevância política também, né? Então, a gente tem um cenário que é bastante complicado, né? E que nos deixa, muitas vezes, refém. E a Neuza falou, né, que a gente precisa ser resistente, a gente precisa ser resiliente. Não, a gente não precisa. Eu acho que a gente precisa de financiamento, a gente precisa de uma gestão que esteja comprometida com essa agenda. Uma gestão que realmente invista, né, recursos financeiros, não discurso, não narrativa. A gente precisa relevância e prioridade na agenda, a gente vê com investimento financeiro, com serviços robustos, com unidades que realmente consigam dar conta do que tem com equipes técnicas que estejam realmente consolidadas e disponíveis e prontas e capacitadas para atender a população, né? O que a gente vê é exatamente o contrário disso. Então, a gente precisa de que essa casa, e aqui, hoje, tendo essa agenda nos assuntos gerais, é um indicativo de que a gente precisa avançar nessa discussão. A gente precisa ter uma audiência pública sobre tuberculose no Rio Grande do Sul. A gente precisa que o legislativo ele se comprometa com essa questão, né? E em especial a Comissão de Saúde reverbere isso como um grave problema e traga outros atores para essa discussão, né? Porque nós precisamos da assistência social discutindo conosco, nós precisamos dos direitos humanos discutindo conosco, porque essas agendas elas se intersectam, tá? Acho que o que a gente tem que Carla, hoje... desculpa te interromper, peço para te fazer o teu encaminhamento final devido ao horário e o nosso tempo, por favor. Então, assim, já encaminhando, assim, eu acho que fica aqui uma demanda para que a gente faça uma audiência pública para se discutir a tuberculose no Rio Grande do Sul, né? E se avançar um pouco nisso e se pensar qual foram as estratégias que foram construídas pela gestão para tentar
para avançar nas barreiras que a Covid-19, o que a gestão está desenvolvendo para que a gente possa superar as barreiras que a pandemia de Covid-19 trouxe para o serviço de tuberculose, que a gente sabe que teve impacto, que foram altamente impactados. Né? Então, acho que é fundamental que a gente tenha uma audiência pública com a participação da secretaria, tá? Porque a gente precisa que essa secretaria esteja aqui, responda, apresente qual é o plano de enfrentamento para a tuberculose no Rio Grande do Sul e se comprometa de forma real, mostrando quais são os investimentos do Estado para a tuberculose e de que forma o Estado está enfrentando a tuberculose no Rio Grande do Sul. De pronto, eu queria agradecer ao deputado Marcon pelo pedido de fala, assim, e a comissão, e deixar um indicativo de que a gente avance nessa discussão. Obrigada. Obrigada, Carla. Eu registro a presença aqui do coordenador técnico do Fórum de ONG AIDS da ONG AIDS do Rio Grande do Sul, que está presente com a gente. Pergunto se ainda em assuntos gerais alguém gostaria de se manifestar. Eu gostaria, presidente. Sim, deputado Faisal, só quero informar, já nós temos audiência pública na sequência, né, os convidados eu estou vendo que já estão chegando, a gente está ainda encerrando a reunião ordinária da comissão e em breve vamos começar a audiência pública. Deputado Faisal. Presidente, em relação a essa pauta do Dia Mundial da Luta contra a Tuberculose, eu só gostaria de trazer uns dados para reforçar o que foi colocado por todos, mas de forma muito especial pela Neuza e pela Carla, né? Eu estava fazendo uma busca rápida aqui, peguei o relatório do Programa de Tuberculose da Organização Mundial de Saúde, um programa mundial, onde eles trazem o dado que o financiamento nos países de baixa e média renda está concentrado 98% das notificações referentes à tuberculose, e que é uma queda mundial nos investimentos em serviços, diagnóstico, tratamento e prevenção da tuberculose, de 5,8 bilhões de dólares para 5,3, que é menos da metade global do financiamento total previsto para 2022, que é de 13 bilhões de dólares. Isso demonstra, infelizmente, que não é somente o país, e aqui não é uma questão de defesa de A ou de B, mas o mundo todo passa por um processo de redução de financiamento para enfrentamento da questão da tuberculose, e a HIV acaba também tendo o mesmo processo de redução de investimentos. Isso preocupa porque nos anos de 2004, 2005, o governo federal, na época, incentivou os municípios diversos a criar braços dentro das prefeituras, digamos assim, para fazer o diagnóstico de forma antecipada e iniciar o tratamento do enfrentamento da tuberculose e do HIV. Se teve várias conquistas, sem dúvida nenhuma, municípios que fizeram trabalhos fantásticos na época, eu lembro, o município de São Leopoldo foi uma referência nisso, entre outros aqui no estado. E a gente nota que, mesmo com a questão da pandemia, houve um esvaziamento nos serviços públicos por redução de investimentos, por falta, quem sabe, de comprometimento com os programas já existentes, vamos colocar assim, né? E durante o Covid-19, sem dúvida nenhuma, tivemos um agravamento pelo afastamento de profissionais, pelo afastamento das próprias pessoas de fazer um diagnóstico precoce, vamos colocar, entre outras situações. Agora, é preocupante, sim, porque o mundo hoje tem um número estimado de 2,8 milhões de pessoas que apresentam o quadro de tuberculose, né, e precisam ser tratadas. E o que agrava mais são aquelas que não estão fazendo o exame e que acaba trazendo um custo significativo para o Sistema Único de Saúde pós-detectados. Então, é uma crise mundial, sim, na questão da tuberculose, do enfrentamento à tuberculose, e que tem que haver uma ação gigantesca promovida por todos, pelo país, pelo Rio Grande do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, e todos da área da saúde. Essa seria a minha contribuição, presidente. Presidente, deputado Capuani, eu estava com problema de internet, agora que eu consegui entrar, pode registrar minha presença?
Registrada a presença, deputado Capuani, questiono se mais algum deputado ainda gostaria de se manifestar em assuntos gerais. Não havendo mais deputados querendo se manifestar em assuntos gerais, eu dou por encerrada a reunião ordinária da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Convido a todos para ficarem aqui na sala. Nós temos agora audiência pública para tratar sobre, para debater a necessidade de acesso ao tratamento efetivo da mielofibrose no Sistema Único de Saúde. Eu sei que alguns convidados já entraram, mas eu vou dar um tempo aí de uns 4 a 5 minutinhos para a gente se organizar para poder começar a audiência pública, tá? Peço a todos aqui nesta mesma sala que continuem conosco. Os convidados que estão presentes para a audiência pública também peço para se registrarem através do nosso chat, do bate-papo, colocando seu nome, a instituição que representa, que fica mais fácil para nós registrarmos a presença de todos também na ata dessa audiência pública. Um intervalo aí de 3 a 4 minutinhos e já volto para iniciarmos a audiência pública. Obrigada a todos. O Brasil vive uma crise ambiental. De um lado a seca, de outro o excesso de chuvas. A Associação Rio Grandense de Imprensa, com apoio do Ministério Público, está promovendo o 10º Fórum Internacional de Gestão Ambiental. Em debate, causas e consequências das mudanças climáticas, com participação de especialistas do Brasil e exterior. 24 e 25 de março, na FAMURS. Inscrições gratuitas pelo site figambiental.com.br. Assembleia Legislativa. Menos indiferença, mais igualdade. Sou Deise Nunes, Miss Brasil 1986 e atualmente diretora da Deise Nunes Escola de Modelos. Ser mulher nos dias de hoje é se virar nos 30, é ser 1000 pessoas ao mesmo tempo. E por isso somos mulheres fortes, somos mulheres guerreiras que não desistimos nunca dos nossos sonhos. Em 1986, quando fui eleita Miss Brasil, eu fui a primeira afrodescendente eleita nesse país. Existe a Deise antes do Miss Brasil e existe a Deise depois do Miss Brasil. E esse concurso, por incrível que pareça, assim, eu colho os frutos dele até hoje. Com certeza foi um grande feito naquela época, onde o racismo era muito forte e velado, o que era pior. Hoje nós ainda enfrentamos essas questões, mas enfrentamos com mais altivez, com cabeça erguida. Tem muita gente que acha assim, que concurso de beleza é uma coisa fútil. A Miss ela tem que ser uma representante de fato, né? Da mulher num geral, não só na beleza. Mas ela tem que saber se comunicar, tem que saber se portar, tem que saber se vestir, ela tem que saber ser Miss. Com toda essa tecnologia ao nosso dispor, a gente tem mais é que evoluir mesmo, né? A gente tem que crescer como ser humano. E não se apequinar e ficar num lugar de conforto, que é muito fácil, lugar de conforto, mas a gente não pode. Esse lugar, ele não deixa com que a gente evolua. Nós temos muitas representantes da raça negra, graças a Deus. Representantes nas artes, né? Na música, no teatro, no cinema, na política. É algo extremamente importante, porque as nossas crianças atuais, elas conseguem se enxergar nessas mulheres em lugar de poder. Infantil é uma aventura para crianças, pais e responsáveis também. São 3 passos. 1. Alimentação saudável. Estimule a criançada a participar da escolha dos alimentos e do preparo das refeições. 2. Atividade física. Jogue junto, brinque, pule, corra. 3. Mais brincadeiras e atividades ao ar livre. Fazem bem para o corpo e a mente. Vamos prevenir a obesidade infantil. 1, 2, 3 e já! Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Combater o racismo e qualquer tipo de discriminação é responsabilidade de todas e todos. Não fechar os olhos e denunciar é o primeiro passo. Você pode usar diversos canais. Disque Direitos Humanos, Disque 100, Disque Denúncia 181
ou no site que está aí na tela. Você também pode denunciar para a Polícia Civil no site, no WhatsApp e Telegram. 51984440606. Outro canal é a Delegacia Online. Assembleia Legislativa. Menos indiferença, mais igualdade. Você sabia que a Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa tem um canal para denúncias de violência contra as mulheres? Se você está precisando de ajuda, contate o telefone 51 3210 1638. A Procuradoria está à disposição 24 horas, todos os dias, para orientar sobre os direitos e a proteção das mulheres. Assembleia Legislativa, menos indiferença, mais igualdade. Tudo pronto, carro revisado, todo mundo de cinto, né? Eu me coloco no seu lugar. Você se coloca no lugar de alguém. E a gente vai mais devagar. Tudo pronto, carro revisado. Tá todo mundo de cinto, né? Quando você dá o exemplo, a empatia no trânsito passa adiante. Detran e Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Estamos de volta com a reunião da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Acompanhem. Vez que aqueles que puderem, né, se identificar através do nosso chat, do bate-papo, que coloquem ali a sua presença para o nosso registro. É importante a gente falar sobre a miliofibrose, que é um tipo de câncer sanguíneo que ocorre devido ao mau funcionamento da medula óssea na produção do sangue, que é um câncer raro e, por isso, muitas vezes desconhecido da maioria das pessoas. Ele atinge 1,5 a cada 100 mil pessoas no Brasil, mas merece toda a nossa atenção, assim como os demais tipos de câncer. É uma neoplasia silenciosa e, por isso, seu diagnóstico ocorre em fases mais avançadas da doença. Os tratamentos para miliofibrose têm como principal objetivo gerenciar os sintomas, diminuir o tamanho do baço, melhorar a contagem de células sanguíneas e reduzir os riscos de complicações da doença. De acordo com um levantamento realizado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, as terapias atualmente disponibilizadas no Sistema Único de Saúde para o tratamento de miliofibrose demonstram pouca efetividade no impacto da qualidade de vida dos pacientes e na sua sobrevida livre da doença. Das terapias que nós temos hoje disponibilizadas no SUS, temos o transplante alogênico de células-tronco, que é ainda a única intervenção que demonstrou ser uma cura potencial para a miliofibrose ou um meio de prolongar a sobrevida desses pacientes. Os dados de estudos mais recentes sugerem que a taxa esperada de sobrevida livre de progressão em 3 anos está na faixa de 40% a 50%. No entanto, apenas uma minoria destes pacientes é elegível para esse tipo de transplante. Por outro lado, e o que nos traz aqui hoje, é uma nova possibilidade de tratamento para a miliofibrose que foi demandada, né, à CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, pela Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular, que é a indicação, e a indicação está sob análise ainda deste órgão governamental. E nós hoje queremos, né, falar sobre esse tratamento, sobre essa tecnologia, para alcançar mais pacientes no nosso Brasil. Este medicamento, ele age na inibição das enzimas, que são proteínas responsáveis pela regulação da função imunológica e pelo desenvolvimento das células sanguíneas, e que funcionam de maneira descontrolada nos pacientes com miliofibrose.
Ainda conforme o levantamento dos estudos, o uso desse tratamento foi associado à importante redução do volume do baço, a melhora da qualidade de vida e dos sintomas debilitantes da doença, além de vantagens sobre vida quando comparado aos outros tratamentos utilizados. Mas eu aqui não quero me estender, também não sou técnica da área, né? Mas quero aqui ouvir os nossos convidados que são especialistas nesse tema e finalizo desejando a todos nós um bom debate, que possamos aqui ressaltar a importância desse assunto e sairmos com encaminhamentos efetivos e necessários para alcançar a melhoria de vida dos pacientes hoje aqui. Agora quero passar como que vai se dar a dinâmica da nossa audiência pública. Inicialmente, nós teremos as falas dos convidados. Os deputados que estão presentes podem se inscrever a qualquer momento para ter o uso da fala. Encerradas as apresentações dos convidados, nós teremos os encaminhamentos. Os convidados terão tempo de 5 minutos para fazer o uso da fala, né? Nós pedimos o cuidado com o tempo para que todas as instituições, todos os representantes possam falar. Nós temos um período regimental, um tempo máximo regimental de audiência pública, que é de 2 horas. Peço ainda que todos, né, respeitem o momento de fala de cada um, deixando seus microfones fechados, né, abrindo somente quando for o seu momento de fala. Os convidados, após as falas dos convidados, nós abriremos um espaço para inscrições daqueles que estão participando da audiência pública e que não estão inscritos para o uso da fala. Para esses inscritos participantes, nós temos o tempo de 2 minutos para fazerem as suas contribuições. Já quero registrar a presença aqui de algumas pessoas que se manifestaram através do nosso bate-papo, né? A Flávia Malioli, que é presidente da Associação Projeto Camaleão, já está aqui conosco. A Suzete Bragnolo, Renato Tavares, diretor da Associação Brasileira de Hemoterapia, o Marcelo Capra, né, doutor hematologista, já está presente aqui conosco. Também visualizo a deputada federal Lisiane Bayer já aqui conosco, e peço que quem não se identificou, se identifique no chat. Nós vamos, então, passar de imediato a fala aos nossos convidados. O primeiro convidado a ter o uso da fala é o doutor Marcelo Capra, hematologista, que representa aqui o Hospital Conceição e a ANRITS. Doutor, o tempo de fala está com o senhor. Bom dia, muito obrigado, deputada Francine, aos deputados que estão aqui na audiência, os colegas e, enfim, o público em geral. Queria agradecer e trazer esse assunto da mielofibrose, que é uma patologia, como a deputada já fez um resumo, uma patologia grave, um tipo de câncer do sistema sanguíneo, e para nós que vemos esses pacientes no dia a dia, é uma doença muito triste, sabe? Porque a gente vê os pacientes literalmente assim com uma doença que eles vão tendo sintomas que são muito comprometedores da qualidade de vida, né? Como emagrecimento, aumento do baço, que causa dificuldades para se alimentar, sudoreses noturnas, prurido. Então, é uma lista de sinais e sintomas que transforma a vida do paciente, assim, compromete muito a qualidade de vida. E os tratamentos que nós temos hoje disponíveis, né, no Brasil, são, digamos assim, basicamente o transplante de medula e agora o ruxolitinib, que é uma droga que está aprovado pela Anvisa e também aprovado no rol da ANS para os convênios. Então, agora a tentativa justamente é tentar ampliar o uso dessa medicação para o sistema público de saúde, uma vez que nós não temos outras alternativas e o medicamento tem assim bons resultados. Obviamente que não é um tratamento curativo como se gostaria que fosse, mas é o que tem no mundo todo. Então, o esforço agora da BHH, acho que o Renato também depois pode contribuir, porque, enfim, a nossa maior autoridade aí da mielofibrose no país, é tentar estender esse tratamento ao SUS. Nós temos aqui isso
no bojo dessas incompatibilidades de disponibilidade de medicações no sistema privado e no SUS, a causa basicamente da judicialização, que é um assunto tão conhecido de todos aí na área da saúde. Então, acho que a doutora Suzete também está aí, eu acho que esse descompasso, né, de medicações que estão disponíveis no país, mas não estão disponíveis no SUS, é um problema crônico. Eu não sei, eu não estou ouvindo, não sei se o problema é meu ou se ficou mudo para todos. Ficou mudo. Doutor Capra, eu acho que ele também não nos ouve, quem continua falando. Doutor Marcelo Capra. Moleculares, pois não. Nós não estávamos lhe ouvindo, deu aqui uma falha no áudio. Desculpa, até onde que vocês ouviram? Acho que uns 2 minutinhos aqui nós ficamos sem seu áudio. Não, eu para resumir, estava dizendo que nós estamos, então, nesse esforço para tentar estender o tratamento que nós já temos aprovado pela Anvisa e nos convênios, né, na clínica privada, que é o ruxolitinib, para os pacientes do SUS, porque é o único tratamento disponível e com resultados bons, e esse descompasso entre o que temos no setor público e o que temos no setor privado é a origem da judicialização tão conhecida em muitos casos, né? Não que o sistema privado, os convênios tenham tudo, mas muito da judicialização se dá no serviço público, baseado nessas disponibilidades reduzidas de alguns medicamentos que já estão disponíveis no país. Então, queria agradecer a todos e desejar a todos uma boa audiência e fico à disposição. Muito obrigada, doutor Marcelo. O próximo inscrito para falar é o Gildo Casa, que é paciente diagnosticado com mielofibrose. Gildo já está aqui conosco? Já está aqui. Gildo, a palavra está à sua disposição. Bom dia. Meu nome é Gildo Causa, eu fui diagnosticado com mielofibrose em 2015, no final de 2015. Como o medicamento era muito caro, o ruxolitinib, eu tive que judicializar. Levou mais ou menos 1 ano até sair a sentença. Nesse tempo eu fiz um tratamento paliativo, e, como diz a palavra, paliativo, ele não teve resultados bem poucos, assim. A partir de 2016, comecei a receber judicialmente medicamento, sempre de forma, assim, não muito contínua. Era sempre um sofrimento, mas com o uso do medicamento, praticamente os sintomas regrediram totalmente, o baço voltou ao normal, o fígado também. Com a entrada do medicamento no rol da ANS em 2018, eu comecei a receber do meu plano de saúde. A partir daí, assim, um uso mais constante é que realmente começou a aparecer assim os resultados. No meu caso foi excelente. Regrediram todos os sintomas. Eu hoje levo uma vida normal, trabalhando sem nenhum problema, sem nenhum efeito colateral. Às vezes eu penso assim que eu só me lembro que tenho câncer na hora que tomo remédio. Então, levo uma vida totalmente normal, assim. No meu caso, eu acho que o ruxolitinib funcionou totalmente. Eu acho que era isso. Obrigado, Gildo. Próximo inscrito para usar a palavra, deputada Lisiane Bayer. Registra a presença aqui também do deputado estadual Faisal Caran, que está acompanhando a audiência pública, e da Simone Amaral, que é diretora adjunta da Assistência Farmacêutica da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Deputada Lisiane, a palavra está à sua disposição.
Bom dia a todos. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje nesse momento de trabalho legislativo. E é sempre uma alegria muito grande a gente poder participar desses momentos de construção na Assembleia Legislativa, casa que eu também fiz parte há uns anos atrás. E aproveito para saudar os colegas deputados estaduais que estão participando dessa reunião, saudar minha irmã, a deputada Franciane Bayer, que conduz essa audiência pública e de temas tão importantes e caros para nós, que são os temas de respeito e valorização à vida, cuidar da saúde, cuidar da vida, e por isso a gente tem sempre dentro dos nossos mandatos esse espaço muito importante. Eu, enquanto deputada federal, tenho no dia de hoje o compromisso aqui, né, de, além de fazer parte, ouvir alguns depoimentos aqui nessa audiência pública, também mobilizar junto com vocês esse ambiente de debate e discussão. Eu sempre digo que não adianta nós falarmos para nós mesmos, porque cada um de nós sabe qual que é o seu desafio, a sua dor, a sua necessidade. Nós precisamos falar para fora. E a Assembleia Legislativa, a Câmara Federal, esses espaços públicos de poder, são essas caixas de ressonâncias da sociedade, como eu costumo dizer, que é onde a sociedade precisa trazer e fazer repercutir a sua causa, o seu problema, a sua dor, porque pode ser a dor, o problema, a causa de muitas outras pessoas. Então, por isso é muito importante. Nós sabemos o quanto é difícil mobilizar a sociedade para tratar de um tema que atinge no Brasil por ano 3 a cada 200 mil habitantes, né? Então, a maioria não costuma se importar com a dor alheia, a gente sabe dessa dificuldade. Por isso, nós estamos aqui discutindo o tema da mielofibrose. Por si só, é uma vitória a gente está tendo esse encontro, essa reunião, essa fala nesse momento. Parabenizo aqui, mais uma vez, a Fran, por pautar esse assunto na Assembleia Legislativa, e a todos os deputados que se solidarizam, se fazendo presente para debater esse tema. É fundamental a gente discutir o acesso, é fundamental os novos tratamentos, os modernos tratamentos esses que nós sabemos que salvam vidas, proporcionam o bem-estar ao cidadão, longevidade aos pacientes e, obviamente, além do próprio paciente, todo o ambiente familiar, que quando vê o seu familiar sendo bem tratado, tendo a medicação adequada, também é uma família mais feliz, é um ambiente mais harmonioso, mais tranquilo. O sofrimento de um paciente nunca é só dele, a gente tem que ter essa consciência. Também o sofrimento da família, dos amigos, de todos aqueles que estão em torno dessa dor, desse sofrimento e dessa causa. O caso é de todos nós e é importante todos nós que também estamos nessa sala de reunião hoje ter essa compreensão. Quando eu falo em acesso a tratamentos e medicamentos, obviamente estou falando também de serviços gratuitos por meio do SUS, que nós sabemos que é uma política importante de saúde no nosso país, que, claro, que precisa das suas melhorias, mas é para essas construções que esses debates são importantes. Tornar essas políticas públicas eficientes, tornar essas políticas públicas acessíveis, é o que nós mais precisamos. E aqui, da Câmara Federal, como parlamentar, é meu dever ouvi-los, entender e construir essas soluções para que esses pontos sensíveis que envolvem a questão do diagnóstico e do próprio tratamento da doença. Importante vocês terem essa consciência que tem em nós essa parceria, né? O nosso mandato é em defesa da vida, como eu falei no início da minha fala, e é um compromisso nosso lutarmos por essa causa. A gente já tem se mantido aí em contato, né, trocando algumas ideias, pensando em trazer também esse ambiente de fala aqui para a Câmara Federal. Então, contem conosco o que for necessário para que a gente tenha avanços nesse tema, garantindo, como eu falei, acesso à saúde e bem-estar aí para todos os pacientes e família. É o nosso compromisso. Muito obrigada, Franciane. Eu não vou conseguir permanecer até o final porque eu tenho que sair para uma consulta médica,
mas depois a Fran me passa tudo direitinho aí de como que a gente pode encaminhar também aqui via Câmara Federal esse apoio para a causa, tá bom? Um abraço a todos e muito obrigada. Obrigada, deputada Lisiane. Próximo inscrito, Renato Tavares, da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular. Renato, a palavra está à sua disposição. Bom dia a todos, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui, parabenizo pela iniciativa muito importante, um abraço a todo mundo e especialmente ao Marcelo Capra, um grande amigo, e nós vamos aqui falar então rapidamente pela Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. Eu sou hematologista também, moro em Goiás, sou chefe do Serviço de Hematologia do Hospital das Clínicas da UFG. E a mielofibrose, como já foi falado, é um câncer hematológico raro, que tem um impacto muito grande na sobrevida dos pacientes. Os pacientes têm uma sobrevida muito menor do que a população em geral, ajustada para a idade, e tem um impacto enorme na qualidade de vida, na atividade dos pacientes e inclusive no seu desempenho profissional. É uma doença tipicamente de pessoas mais idosas, então o transplante alogênico de medula óssea, que é o único tratamento curativo para mielofibrose primária, não está disponível para a maioria dos pacientes, porque eles não são elegíveis, além de ser uma doença cuja resposta ao transplante não é boa e a mortalidade é muito alta. Sem falar que, infelizmente, a maioria dos centros de transplante no Brasil, isso inclusive foi levantado através de um fórum que a gente fez o ano passado com vários estados, não só não tem leito para fazer o transplante, como tem uma resistência a fazê-lo pelo prognóstico dos pacientes. Então, eles preferem realmente utilizar o procedimento para pacientes que têm maior chance de sucesso. Mas, de qualquer maneira, é uma minoria dos pacientes que pode ser elegível ao transplante de medula óssea. Então, o ruxolitinib, que é um medicamento que está aprovado há 7 anos pela Anvisa no Brasil e há 5 anos pela ANS, para pacientes com mielofibrose, é o único medicamento que temos disponível que tem impacto direto na qualidade de vida, como o próprio paciente que comentou agora há pouco falou, o paciente tem uma melhora impressionante, ele volta a viver, como tem impacto na sobrevida. Não cura, mas vive mais. Então, esse medicamento já está aprovado no Brasil pela Anvisa e quem tem dinheiro pode tê-lo. Só basta pagar um convênio. Novamente, os pacientes humildes e pobres são excluídos, que são a maioria dos pacientes com mielofibrose no Brasil. Então, essa é uma inequidade muito importante, é uma falta de acesso muito importante. Os pacientes só conseguem através da judicialização, ou seja, novamente aqui, isso é reservado para quem consegue judicializar, que não é a maioria dos pacientes, que em alguns estados onde isso é aceito, e quando judicializado, nós temos alguns problemas. Um deles é que o medicamento vem a faltar. O paciente não consegue usar esse medicamento de maneira contínua. E isso aumenta em muito o custo do medicamento, pois não se tem protocolo, o custo fica nas costas do Estado, que é obrigado a comprar com preço cheio, sem poder negociar. Então, a federação se isenta de custo e os municípios têm um custo pequeno. 90% do custo desse medicamento está nas costas do Estado, sendo que, se aprovado pela Conitec, ele seria feito um protocolo de utilização, ou seja, se é o que é proposto, inclusive pela BHH, foi proposto agora pela segunda vez, para um nicho de pacientes que mais se beneficiaria, e a federação poderia negociar o preço do medicamento, diminuindo o seu custo e aumentando a disponibilidade para todos. Então, a segunda vez que a BHH propõe à Conitec a incorporação do medicamento, tendo tudo isso em vista,
Na primeira vez, a gente tinha dados de estudo clínico e por muitas dúvidas da Conitec, de segurança e etc., e talvez por falta de amadurecimento de alguns dados, eles não aprovaram. Dessa vez, nós tivemos várias reuniões, eles exigiram estudos publicados de mundo real para que corroborassem os dados dos estudos clínicos. Nós apresentamos os estudos de mundo real publicados na literatura internacional e eles simplesmente não leram. Eles não avaliaram o que foi requisitado por eles mesmos. Então, é extremamente importante que nós façamos uma pressão e participemos das consultas públicas para que consigamos reverter esse quadro dramático. Não existem outras medicações aprovadas no país e nem tão nem tão cedo serão aprovadas para o tratamento da mielofibrose. Isso é uma necessidade médica não atendida e esses pacientes estão ao léu. Eles estão totalmente desassistidos no sistema público de saúde. Então, o que eu queria falar resumidamente, respeitando o tempo, de maneira direta e objetiva, era isso. Muito obrigado, eu estou à disposição para dúvidas e questionamentos. Muito obrigada, Renato. Passo a palavra a Flávia Maioli, que é presidente do projeto Camaleão. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu agradeço a oportunidade à deputada Franciane Bayer e à deputada Lisiane Bayer, que têm nos dado esse apoio para que a gente possa trazer essa pauta. Agradecer também ao Dr. Marcelo Capra, né, nosso parceiro há muito tempo, ao Dr. Renato Tavares e à BHH, que está com a gente nessa luta. Eu sou presidente da Associação Projeto Camaleão. Nós estamos desde 2014 atendendo pacientes com qualquer tipo de câncer, né? A gente começou nosso trabalho aqui em Porto Alegre, mas nós temos abrangência nacional hoje em dia, através do atendimento online. E a gente atende, além dos pacientes, a gente atende também a família, porque como a deputada Lisiane bem colocou, a família também passa pela doença, né? Também é impactada pelo câncer. E hoje a gente está aqui para falar, então, sobre os pacientes com mielofibrose. São pacientes que têm uma jornada muito difícil, como já foi colocado, porque tem a questão de conseguir fechar um diagnóstico, né? Muitas vezes a doença apresenta sintomas que não são específicos, muitas vezes o paciente tem dificuldade de achar um especialista, uma pessoa que consiga fechar esse diagnóstico, então eles acabam tendo o diagnóstico mais tardio, o que já é um desgaste para o paciente. E a questão, por ser um câncer raro, isso acaba também impactando na relação do paciente com a sua voz, né? No sentido de que o câncer raro, são poucas pessoas que são acometidas por esse câncer, muitas vezes o paciente se sente sozinho nessa luta e não tem espaço, não tem voz para ser ouvido, para ser considerado, principalmente quando a gente está falando dos tratamentos, que a gente sabe que quanto mais raro o câncer, normalmente mais caro o tratamento por não ter demanda de consumo. Então, tem toda essa questão desse desgaste que o paciente já sofre na sua própria jornada, mesmo o paciente que tem acesso aos convênios, à saúde suplementar. Como o Dr. Renato e o Dr. Marcelo bem colocaram, tem a questão do transplante que a minoria dos pacientes pode receber, né? Então, o que a gente vê, na verdade, é que o paciente, na saúde suplementar, ele tem acesso ao ruxolitinib, né? Ele vê a qualidade de vida aumentar. O paciente Gildo bem colocou que ele lembra que tem câncer quando ele toma o remédio, né? E eu acho que isso é o sonho de qualquer pessoa que enfrenta o câncer, é lembrar do câncer só porque está tomando remédio e não lembrar do câncer porque tem dor, porque tem desconforto, porque não consegue fazer suas atividades do dia a dia, né? A gente fala de qualidade de vida, ela pode ser tão importante quanto a expectativa de vida, porque a gente precisa ter uma vida com qualidade para poder fazer essa vida acontecer, né? Ninguém quer passar o resto da sua vida acamado sem conseguir fazer suas atividades. Então, a gente fala de um medicamento
que não traz a cura, mas ele traz uma qualidade de vida que vai fazer com que essa pessoa viva bem todos os anos que ela tiver pela frente e ela possa aproveitar com qualidade esse tempo que ela tem. Né? Nós conversamos com os pacientes com mielofibrose, nós conversamos com os médicos, os hematologistas, todos falam sobre a judicialização, que é uma realidade na vida desses pacientes, né? E a judicialização ela é muito cruel, porque é um desgaste muito grande para o paciente. Nem todo paciente tem condições sociais de fazer a judicialização, inclusive, como o Dr. Renato bem colocou. Então, tem pacientes que simplesmente desistem, né, jogam a toalha porque não enxergam uma possibilidade de tratamento. E aqueles que vão atrás da judicialização ainda passam por uma jornada muito difícil de ter que conseguir todas as documentações necessárias, de ter que aguardar o medicamento, de não saber se mês que vem vai ter o medicamento. A gente está agora em contato com uma paciente do Amapá que está passando por essa situação, né, de não saber se mês que vem a mãe dela, a paciente vai ter o medicamento. Então, a questão é que o governo já está investindo dinheiro no ruxolitinib quando paga a judicialização. Isso já está acontecendo, não é algo que vai ser começado, né? Então, a judicialização ela também é desgastante para os cofres públicos, porque é uma verba que não estava prevista, é uma verba que não tem como negociar, que poderia ser muito menor o custo por tratamento se fosse incorporado o medicamento. Então, a gente precisa ter isso em vista, que o governo já está pagando por esse medicamento. Ele não está pagando o valor correto, ele não está pagando com possibilidade de negociação. E está na hora da gente conseguir melhorar a vida de quem enfrenta a mielofibrose pelo SUS. A gente, em breve, a Conitec vai abrir uma consulta pública, né, para a gente poder opinar, para a gente poder dizer o nosso ponto de vista, para os pacientes participarem. É muito importante que a gente consiga que os pacientes deem o seu relato, porque isso é super levado em conta em relação à qualidade de vida, em relação aos benefícios do tratamento. E a gente pede, então, que quem está aqui hoje nos assistindo, que possa participar da consulta pública. Nós vamos colocar nas nossas redes sociais assim que abrir. A gente vai fazer também um passo a passo de como participar, porque a gente sabe que o site tem as suas características ali que a gente precisa aprender a mexer para fazer a consulta. E pedimos, então, especialmente à Comissão de Saúde que possa fazer os encaminhamentos dessa audiência, participando da consulta pública, enviando a documentação para o Ministério Público e demais stakeholders que podem nos ajudar a reverter esse quadro, né? A gente acredita que juntos somos mais fortes e a gente vê na prática que realmente a gente precisa se unir, principalmente quando a gente fala de um tipo de câncer que os pacientes não têm número suficiente para serem ouvidos muitas vezes. Então, nós somos os representantes que vamos ajudar os pacientes a conseguir o seu direito. Muito obrigada. Muito obrigada, Flávia. Eu consulto, porque não visualizei aqui na tela, a Fernanda Carvalho já está conosco? Do Departamento de Atenção Primárias e Políticas Públicas da Saúde. Senão, eu passo a palavra a Simone Amaral, que é a diretora substituta do Departamento de Assistência Farmacêutica do Rio Grande do Sul, representando aqui a Secretaria Estadual de Saúde. Se a Fernanda depois entrar, a gente retorna nela. Simone, a palavra está à sua disposição. Bom dia, deputada. Bom dia a todos. Nós realmente temos uma situação importante para o Estado, acho que para todos os estados, a possibilidade de incorporação desse medicamento traria benefícios aos pacientes. Então, na realidade, hoje nós atendemos somente a demanda judicial e dependemos, então, dos trâmites, né, regulamentares em relação à incorporação desse fármaco. Hoje nós atendemos aqui no Estado, por demanda judicial, em torno de 64 pacientes com tratamentos ativos. E, nesse caso, nós não temos o dado, óbvio, dos tratamentos onde o Estado não seja réu. E, como nós sabemos, muitos desses processos podem estar em trâmite na Justiça Estadual, onde só a União, então, seja ré nos processos. Nós fazemos a compra desse medicamento, então,
o preço que nós pagamos em relação ao preço máximo consumidor CMED é um preço razoável, né? Quem participa da nossa licitação o fornecedor é o próprio laboratório, né? No caso, geralmente, quando um medicamento tem um custo considerável, muitas vezes é o próprio laboratório que participa. Fazemos o atendimento dos pacientes através das farmácias de medicamentos vinculadas aos municípios, né, com a entrega desse fármaco. E esperamos, na realidade, a incorporação, né? Nós sabemos que tem uma fila importante de medicamentos. A nossa demanda judicial hoje é de 72% dos medicamentos judicializados aqui no estado, eles são fora de lista, eles não estão padronizados no SUS. Então, muitas vezes, nós temos uma demanda, no caso desse medicamento, do ruxolitinib, nós ainda temos uma demanda expressiva e o valor do medicamento é um valor que, na realidade, é atrativo para que as empresas participem dos certames. Mas, muitas vezes, o fato de não ter uma demanda expressiva ou de o valor do medicamento judicializado não ser tão alto, assim, tão expressivo, sequer se consegue ter um fornecedor, né, interessado em participar de certames e inviabilizando uma situação de compra do medicamento pelo Estado. Então, nós aguardamos essa reavaliação que está sendo feita, então, pela Conitec, e depois, então, ainda existe etapa superior, né? Além da incorporação, se tem também o alinhamento através da Comissão Intergestores Tripartite quanto ao financiamento desse medicamento, a alocação dele num grupo específico, né? De que forma ele, então, vai ser financiado pelo SUS. Então, é um trâmite que mesmo a incorporação, ela não é uma etapa tão rápida assim, né? Então, nós temos que aguardar essa deliberação pela Conitec. Muito obrigada, Simone. Consulto também se a doutora Suzete Braganolo se encontra com a gente, doutora que é procuradora da República do Ministério Público Federal. Sim. Tá, eu não estava ali localizando. Então, a senhora está inscrita agora para falar e após a gente tem a inscrição da Arley também, já deixo aqui aberto se algum dos convidados que estão aqui que não foram chamados, que gostaria de se pronunciar, podem se inscrever através do nosso chat durante a fala da doutora Suzete. Doutora Suzete, a palavra está à sua disposição. Bom dia a todas e todos. Deputada, eu acho que deu problema porque eu entrei com o nome Arley, que é o servidor da Procuradoria que andou atualizando o notebook aqui para mim. Ótimo. Agora a gente se achou. É a mesma pessoa que eu não estava encontrando. Doutora Suzete, está à disposição a sua palavra. Se mais alguém quiser se inscrever, por favor, pode usar o nosso chat. Bom, então, agradecendo inicialmente ao convite para participar dessa audiência pública, e aí já, né, vejo alguns rostos, algumas carinhas conhecidas, né, com quem de vez em quando temos contato, porque eu atuo na área da saúde aqui no Ministério Público Federal em Porto Alegre, e quando convidada para audiência pública, eu dei uma verificada, nós não temos nenhum procedimento a respeito da mielofibrose, e o Ministério Público Federal atua basicamente em cima de fatos, representações que nos chegam, né? Então, a esse respeito, normalmente, como eu penso que praticamente todos e todas já sabem que toda incorporação de novo medicamento no SUS passa pela análise da Conitec e decisão final do próprio Ministério da Saúde. No caso, pelo que eu verifiquei, o doutor Renato, o doutor Marcelo, pessoas que falaram anteriormente já disseram, né, que inicialmente, em junho de 2020, houve um parecer desfavorável em relação a esse medicamento, né, o ruxolitinib. Então, mas, enfim, aí o doutor Renato explicou que existiram estudos até posteriores, outros estudos que não foram contemplados nessa análise. E
pelo que percebi também, existe porque a deputada Flávia referiu, né, sobre a proximidade de uma consulta pública pela Conitec, então acredito que ainda exista um procedimento em aberto, talvez para uma reanálise, uma nova análise, né? Então, realmente é muito importante, eu acredito que seja muito importante esse procedimento na Conitec, por tudo que se falou aqui. E para nós, em termos de Ministério Público Federal, nós, dependendo do entendimento do que se convencionar, podemos até abrir um expediente, mas para contrapor argumentos da Conitec, que sempre são fundamentados, é muito, muito difícil. Precisaríamos de estudos realmente muito robustos, porque em termos de ação civil pública, o entendimento do judiciário tem sido sempre muito mais restritivo do que em ações individuais. Então, até porque o poder público, né, é quem, em uma primeira análise, o Ministério da Saúde, é quem tem legalmente atribuição para incorporar medicamentos no SUS. Então, para se ultrapassar essa seara administrativa, realmente precisamos de elementos muito robustos. O judiciário não costuma intervir nesse sentido, e aí eu já tenho isso pela minha própria experiência, né, na prática. Nas ações individuais, não tenho, principalmente o judiciário federal, eu acredito, via de regra, ele é até mais restritivo do que o estadual, mas já se tem, inclusive, parâmetros, né? O Superior Tribunal de Justiça, através do tema repetitivo 6, estabeleceu ali alguns parâmetros, né, em relação às ações judiciais individuais para a concessão de medicamentos, né? Então, via de regra, os juízes exigem né, a comprovação por meio de um laudo médico a respeito da necessidade ou imprescindibilidade daquele medicamento, né, e assim como a ineficácia dos tratamentos para aquela doença dos fármacos fornecidos pelo SUS, o que me parece ser o caso aqui, né? E também, segundo o entendimento que o Superior Tribunal de Justiça consolidou, a incapacidade financeira do usuário de arcar com o custo do medicamento e a existência de registro na Anvisa, que nós sabemos que agora com a aprovação da nova lei, né, me parece que já foi aprovado pelo Senado do uso off-label, né, nós vamos ter uma exceção aí. Mas mesmo assim, essa nova lei exige uma análise da Conitec, ainda que não exista o registro na Anvisa para aquela doença, né, do medicamento. Então, em breves palavras, assim, é isso. Estou aí disposta a trabalhar junto e num trabalho, né, de construção, mas eu achei importante colocar também as nossas limitações em termos de judiciário. E então é importante, a partir dessa audiência pública, principalmente se estabelecer um canal de diálogo, né, com a Conitec e o Ministério da Saúde, para que realmente, né, esses novos dados aí referidos pelo Dr. Renato sejam considerados numa eventual nova análise. E eu também peço desculpa que eu vou ter que me ausentar às 11 horas também para uns exames médicos. E muito obrigada e fico à disposição também. E obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, doutora Suzete. Questiono se alguém mais gostaria de fazer o uso da palavra. Não, eu vou sugerir alguns encaminhamentos aqui enquanto ouvia, né, vocês. Fui listando algumas ideias que a gente pode trabalhar. A gente sabe o quanto
a judicialização dificulta, inclusive, a questão do tratamento, né? Tanto pelo desgaste do paciente em ter que judicializar e buscar o medicamento, a insegurança de ter ou não ter, quanto o custo, né, que gera para os cofres públicos, que a gente sabe que a demanda, como trouxeram aqui, acaba sendo alta, né? Mas e a gente sabe o quanto é necessário na vida dessas pessoas ter o acesso a essa medicação. Então, eu anotei com algumas sugestões de encaminhamento, que eu vou colocar minhas sugestões de encaminhamento, e daí, como a gente está com um horário tranquilo, eu posso abrir mais uma rodada para quem quiser fazer contribuições e considerações finais. Uma das primeiras coisas, acredito que nós, como Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, podemos contribuir enviando um ofício, um questionamento ao Ministério da Saúde e à Conitec, né, sobre como está o andamento desse processo, desses estudos de novos documentos e desta resposta. Também auxiliar, né, na consulta pública que a Flávia falou que vai ser levantada, então, tanto ajudando a divulgar a consulta pública para que pessoas participem, né, eu acho que aqui como deputada, como comissão, a gente pode fazer esse apoio nas nossas redes, com os nossos contatos, fortalecer essa consulta pública, e para a gente poder fazer uma mobilização, né, daqui desse grupo, né, que trata essa pauta diariamente, principalmente. E coloco mais uma sugestão, que é nós procurarmos um gabinete da primeira-dama, Michele Bolsonaro, que tem no seu gabinete um grupo que atende as questões de doenças raras e de medicamentos que ainda não estão à disposição pelo SUS. Né? Eu acredito que essa equipe dela pode nos receber, a gente pode, né, fazer uma reunião virtual, que hoje em dia nos facilita, ouvir, né, todos vocês novamente, e a gente construir esse apoio, né, com o gabinete da primeira-dama, tendo em vista que é um câncer raro, que muitas vezes quando a gente fala, né, a gente não chama a atenção, porque até uma mobilização não é um grande número de pessoas que entendem essa necessidade, que vivenciam, na maioria das vezes é quem vivencia, né, ou na pele, ou de alguém próximo, que entende a necessidade de se fazer essa mobilização. Então, eu fico com essas sugestões de encaminhamento aqui da audiência pública, a Comissão de Saúde, nós oficiarmos o Ministério de Saúde e a Conitec, também auxiliarmos na divulgação da consulta pública, né? Aqui em conversa com o Projeto Camaleão, a gente fortalece essa consulta pública para fazer essa mobilização com a Conitec, e também fico com o encaminhamento aqui, a minha responsabilidade de marcarmos uma reunião com o gabinete da primeira-dama, Michele Bolsonaro, que tem um grupo específico que trata sobre as doenças raras e os medicamentos. São essas as minhas sugestões de encaminhamento. E aqui eu coloco, mais uma vez, a palavra à disposição, então, dos senhores, né? E se a gente quiser fazer uma rodada rápida para as suas considerações finais, quem quiser levantar a mão, eu vi a Simone, acho que Simone está com a mão levantada ali. Simone, então, a palavra está à sua disposição. Só complementando, então, a informação anterior, é importante todos nós lembrarmos que quando falamos em oncologia, eu estou aqui representando a assistência farmacêutica, mas no caso a oncologia, ela não fica diretamente, né, a linha de cuidado da oncologia vinculada à assistência farmacêutica. Então, na realidade, há que se pensar que hoje os medicamentos que foram então padronizados no SUS e que têm protocolos clínicos para oncologia, eles têm a compra centralizada, inclusive pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde faz a compra, envia para os estados, e os estados, então, repassam para os CACONs e UNACONs. Então, o atendimento que, ora, nós fazemos via assistência farmacêutica, ele também, de alguma forma, ele não está, né, dentro do rito, né, que nós temos como tratamento, né, das linhas de cuidado da oncologia. A assistência farmacêutica, então, hoje está prestando esse atendimento por força de determinação judicial, então nós fornecemos um grande rol de medicamentos oncológicos, mas na realidade esses medicamentos, eles deveriam estar vinculados ao atendimento regular desses pacientes através dos CACONs e através de departamentos específicos dentro do Ministério da Saúde. Então, além da questão da incorporação, se eventualmente, né, e todos nós queremos que um medicamento que traga tais benefícios, como foram apresentados aqui, ele realmente seja
assim incorporado, provavelmente a assistência farmacêutica deixa de estar nessa linha, né, direta de atendimento, como rotina de compra, como rotina de distribuição para os municípios e os municípios também, porque toda a rotina de encaminhamento e de atendimento do paciente de oncologia, ele é diretamente vinculado aos CACONs e NACONs. Então, são etapas importantes e que elas não são abreviadas. Então, quando se fala na questão de financiamento ou mesmo do atendimento, obviamente que o Ministério da Saúde, assim incorporando o medicamento e consegue ter um preço muito razoável, porque atende daí toda a demanda de todo o país, vai fazer o atendimento através desses centros, né, que são os centros específicos para o atendimento integral dos pacientes com tratamento em oncologia. Então, quando nós fazemos o atendimento hora feito, com a compra desse medicamento, isso efetivamente, no caso de uma incorporação, ele deixa de seguir, porque sequer a avaliação é feita pela assistência farmacêutica, né? Não é a mesma coisa como nós temos hoje, por exemplo, para a esclerose múltipla. A esclerose múltipla, os medicamentos são todos centralizados e todos esses medicamentos, nós temos o rito do protocolo clínico, que então tem os critérios de inclusão, de exclusão daqueles pacientes, mas na realidade o atendimento é feito pelas farmácias, ele está incorporado no âmbito da assistência farmacêutica, um grupo específico de medicamento. No caso da oncologia, por exemplo, o imatinib ou o trastuzumab, não, ele é atendido por uma compra centralizada, mas a PAC não é gerada pela assistência farmacêutica, ele está totalmente vinculado aos CACONs e NACONs. Então, só para esclarecer que esse viés hoje que nós temos de atendimento, ele não se perpetua, provavelmente a partir da incorporação, porque a oncologia não fica, então, na seara da assistência farmacêutica. Muito obrigada, Simone. Eu tenho ali com a mãozinha levantada o doutor Renato e também a doutora Suzete, e aí eu peço, doutor Renato, se posso passar a palavra para a doutora Suzete, porque ela disse que tem um horário para sair, depois eu passo para o senhor, pode ser? Então, doutora Suzete, a palavra está com a senhora. Obrigada, doutor Renato. Só a partir dessa fala da Simone, me veio essa questão também, eu tenho inclusive uma ação civil pública ajuizada a esse respeito. É um cuidado que se tem que ter também ao dialogar com o Ministério da Saúde. Em alguns casos, o Ministério da Saúde, ao reconhecer, incorporar medicamentos oncológicos, não entende que o valor já está absorvido no valor da PAC, ou seja, que esse valor não impacta, né, financeiramente os CACONs, e é que é um pouco difícil de explicar, porque a forma de financiamento dos oncológicos é realmente diferente dos medicamentos em geral. Então, em alguns casos, o Ministério, ao reconhecer a importância do medicamento, não repassa valores a mais, por isso, aos CACONs. Então, é importante que também seja, em caso de se entender pela incorporação, que haja também o respectivo financiamento, seja pela compra centralizada do Ministério da Saúde, ou seja, pela revisão dos valores das APACs, que são os valores repassados aos CACONs para os respectivos procedimentos. Então, como foi o caso, por exemplo, do erlotinib, em que o Ministério da Saúde reconheceu em protocolo, mas não repassou os respectivos valores. E só essa observação aí, a título de contribuição. Muito obrigada, doutora. A palavra com o doutor Renato. Só para finalizar, então, novamente queria agradecer a possibilidade de participar aqui, parabenizar vocês pela iniciativa e especialmente parabenizar pelo encaminhamento. Acho que duas coisas aqui são muito importantes de toda essa reunião. Primeiro, reforçar a necessidade de participação na consulta pública pela Conitec de todos que puderem, especialmente CNPJs, onde isso é muito valorizado. E, novamente falando, a Conitec exigiu alguns estudos que foram apresentados, mas, infelizmente, eles confessam na sua
na sua reunião que foi gravada, que eles não leram. Então, assim, eu não sei se foi por falta de tempo, que foi, acredito que sim. Então, a gente tem uma chance grande de reversão. E a segunda coisa, eu queria colocar à disposição a BHH e a minha pessoa também, para, se necessário, nessa reunião com a comitiva da Michele Bolsonaro, quer dizer, eu acho isso extremamente importante, eu acho que isso vai ter um impacto grande, vai ajudar muito, então nós estamos à disposição para participar também, fazer esclarecimentos, vai ser um prazer. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado. Passo a palavra para Flávia, Projeto Camaleão. Queria agradecer também, então, a oportunidade. Estou muito feliz com o resultado da nossa audiência, com os encaminhamentos. Realmente, a gente precisa ter essa força de conseguir o máximo possível de contribuições na consulta pública para mostrar que a gente está unido, que a gente está indo atrás, né? Que os pacientes podem ser raros, mas nós não somos, nós estamos em número. E agradecer a oportunidade mais uma vez, deputada, pelo espaço de fala e por poder trazer essa pauta tão importante que vai ajudar tantas pessoas. Obrigada. Muito obrigada, Flávia. Doutor Capra, palavra à sua disposição. Da mesma forma, só queria agradecer e acho que o encaminhamento também é muito importante para que a gente leve essa causa das doenças raras que, enfim, que a Michele Bolsonaro tem levantado, e a mielofibrose é uma doença rara, muitos tipos de câncer são, e acho que essa visão mais global desses problemas é o que a gente precisa, assim, né? A gente não consegue resolver um problema sem... Tem um problema numa ponta e outro problema na outra. A gente precisa de uma coisa que contemple toda a jornada desses pacientes, como já foi falado. Então, eu queria agradecer também e ficar à disposição. Muito obrigada, doutor. Consulto se mais alguém gostaria de fazer o uso da palavra. Não havendo mais inscritos, eu quero, antes de encerrar essa audiência pública, reforçar aqui os nossos encaminhamentos, tá? Como Comissão de Saúde, nós vamos oficiar tanto a Conitec quanto o Ministério da Saúde, reforçando, né, a solicitação da inclusão do medicamento, novo tratamento ao acesso SUS. Também, assim que a consulta pública da Conitec estiver à disposição, através da Comissão de Saúde, além de participarmos da consulta pública, noticiarmos e divulgarmos, né, fazermos como matéria de conhecimento alçada dessa comissão, a divulgação entre os parlamentares e demais interessados, para nós fazermos uma mobilização em resposta à consulta pública. E também fico aqui com a minha tarefa, junto com a deputada Lisiane Bayer, de fazermos uma reunião junto ao gabinete da primeira-dama para tratar desse tema também. Eu agradeço, né, a participação de todos vocês, me coloco aqui mais uma vez à disposição, como falou a minha irmã, a deputada Lisiane Bayer, nós temos nas pautas do nosso mandato a defesa da vida, e nós trabalhamos que todos, né, tenham direito aos acessos, tanto pelo SUS, seja que a gente ouviu, né, o doutor falar, às vezes quem tem um dinheiro, quem tem um plano consegue o medicamento, quem não tem, não consegue. Na sua maioria, quem está com essa doença é quem não tem essas condições, e nós lutamos para que todas as pessoas tenham, né, um acesso digno aos tratamentos que possam levar uma vida digna até o seu fim. Então, contem com a gente sempre nessa luta. Às vezes através de uma audiência pública que a gente faz uma pauta que é rara se tornar conhecida. Então, contem com a gente, nós continuaremos aqui, não terminaremos só nessa audiência, vamos continuar falando sobre isso e fortalecendo essa rede que são vocês que vivenciam, que têm acesso aos pacientes, que conhecem, né, com profundidade o tema, e nós estamos aqui para ser essa voz e fazer com que vocês também sejam escutados, ouvidos e conhecidos. Eu agradeço a todos e dou por encerrada esta audiência pública. Muito obrigada. Você acompanhou a reunião da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Fique agora com a programação da TV Assembleia. Assembleia Legislativa, menos indiferença, mais igualdade.
Sarau do Solar está de volta. A temporada 2022 estreia com um show especial em homenagem às mulheres. Ele se cercou de seus amigos do bem, chamou a polícia pra trancar minha grana. A banda 50 Tons de Pretas leva ao palco do Teatro São Pedro o espetáculo Riforchi, pop, samba, rock, MPB, uma mistura de ritmos que promete muita diversão e reflexões.